Estamos indo agora visitar os Guerreiros de Terracota e, para variar, de metrô, né, de transporte público. Se der certo, a gente conta para vocês. Em nosso primeiro vídeo sobre a cidade, nós tivemos a oportunidade de falar sobre a importância desse lugar para a China. Após um período de longo conflito, a China passou pelo seu primeiro processo de unificação, durante a dinastia Qin, cerca de 200 anos antes de Cristo. A capital do país unificado estava localizada em Shanyang, muito próximo daqui. O primeiro imperador da China unificada, Qin Shi Huang, então ordenou a construção do Exército de Terracota e de seu mausoléu a oeste de Xi'an, pouco antes de sua morte. O Museu dos Guerreiros de Terracota é, assim, a principal atração para se ver em Xi'an. É uma coleção de esculturas representando, como dissemos, o exército de Qin Shi Huang, o primeiro imperador da China, se considerarmos seu primeiro processo de unificação política. Para vocês terem uma ideia, né, da dimensão desse local, aqui é um complexo, tem os 3 poços de escavação e aqui, onde a gente está agora, é a sala de exibições, é uma espécie de museu que vai contar um pouco da história do imperador, do império, da construção deste espaço, né, porque aqui faz parte de um conjunto que é o mausoléu do imperador. Então, assim, é para vir com calma mesmo e observando, né, toda essa história que está aqui presente. Mas antes, vamos mostrar para você como é que chegamos até aqui. Quem está nos acompanhando em nossa longa jornada pela China já sabe, a infraestrutura de transporte no país é impecável. Você tem que chegar na estação Panguicheng, desculpa a pronúncia, essa ali, que é a última da linha 6. Lá você vai pegar o ônibus 306. A gente chegou, mas está meio perdido. Não tem nenhuma placa assim. Perguntou agora um vendedor ali, ele apontou para cá e falou em chinês. Vamos ver o que a gente consegue aqui. Pessoal, saímos pela saída B do metrô, da estação do metrô, viramos à direita, viemos andando e aí encontramos uma placa como essa que tá aqui, ó. Agora vai ser a aventura. Aqui tem os horários, vamos aguardar e ver. Conseguimos pegar o ônibus super pontual, para no ponto, você entra. O ônibus que nós pegamos é aqueles 2 andares, é um ônibus turístico, né? 5 yuans a passagem e vamos pra lá. Ponto final. Olá pessoal, estamos na entrada de uma das atrações mais interessantes da China, né, que é o local onde estão os Guerreiros de Terracota. Depois de percorrermos Xi'an, né, suas ruas, sentir um pouco do clima da cidade, estamos aqui neste local incrível para conhecer um pouco da história chinesa a partir do que foi descoberto aqui, conhecer também um pouco do trabalho dos arqueólogos envolvidos, tanto na escavação quanto na restauração e preservação do material aqui. Vem com a gente conhecer os Guerreiros de Terracota.
Museu dos Guerreiros de Terracota é a principal atração da cidade de Xi'an, né? É uma coleção de várias esculturas que representam os exércitos do imperador, aí vocês me dão licença que eu vou ler aqui o nome dele, Qin Shi Huang, que foi o primeiro imperador da China, se considerarmos, né, o processo de unificação. Então a gente vai entrar ali agora e mostrar para vocês essas maravilhas. A atração é realmente um espanto, se a gente considerar que os soldados foram construídos em 210 a.C., né? E como vocês podem ver, aqui está sempre muito cheio, mas com um pouquinho de paciência você encontra um local para poder ver um pouco dos soldados e dos cavalos e do trabalho de escavação. Eles variam em altura de acordo com suas funções. Os generais são os mais altos, mas não são apenas as pessoas que são retratadas. Há também estátuas, tanto de cavalos como de carruagens. Vamos continuar conferindo? Enterrada e esquecida por centenas de anos, a coleção representa mais de 7.000 figuras em tamanho real. São cavalos, carros e armas de cerâmica, sempre dispostas em formação de batalha, uma vez que elas guardam o túmulo do imperador, como dissemos. Os guerreiros de terracota apenas foram descobertos em 1974 e classificados como Patrimônio Mundial da Unesco em 1987. Ali que vocês podem observar, tem um amontoado de vestígios, né, dos guerreiros quebrados, coladinhos. O que os arqueólogos têm feito? Eles encontraram assim, na verdade, não os soldados de pé. Então eles vão escavando, retirando as peças, desmontando aquilo ali, levam para o laboratório, remontam e trazem para cá, colocam eles em pezinho, né? Então é uma coisa que ainda está em processo. A construção do mausoléu começou em 246 a.C. e acredita-se que 700.000 trabalhadores e artesãos levaram 38 anos para completar. O imperador, já morto, é claro, veio para aqui em 210 a.C., juntamente com grandes tesouros e objetos artísticos. Bom, aqui a gente pode ver, né, ainda nesse grande poço da escavação, alguns cavalos que, né, foram encontrados e suas peças estão sendo remontadas. Olha um colado. Uma coisa digna de nota é que esses guerreiros foram descobertos há 50 anos. Então são 50 anos de escavação, de pesquisa, de trabalho de restauro, de conservação gigante. É realmente muito impressionante. Terracota significa literalmente terra assada, em fornos com temperatura relativamente baixa. Após queimar cada figura, ela era coberta com uma camada de laca para aumentar a durabilidade. Eram também coloridas para aumentar o realismo da aparência das figuras e de suas roupas e equipamentos. Algumas peças ainda retêm traços da pintura. Esse aqui é um poço menor, o poço 3, né? A gente saiu do maior, que foi o primeiro a ser encontrado, e aqui a gente tem, né, as figuras humanas, que são em tamanho real, 4 cavalos, também foi encontrada uma diversidade de armas, escudos e capacetes.
Aqui é o ponto em que você pode chegar o mais próximo possível dessas figuras, mas não antes sem muito esforço. Essa é a estátua de um alto oficial. Esse é um dos 7 generais que foram encontrados até agora. Essas figuras originalmente eram pintadas, né, para ter assim, um ar mais realista. Com o passar do tempo a tintura foi saindo, mas ainda em algumas estátuas a gente consegue ver alguns fragmentos de tinta, como aqui alguns fragmentos avermelhados. Milhões de visitas entre nacionais e estrangeiras foram registradas aqui neste local desde 1979, quando o espaço foi aberto à população. Nos últimos anos, as visitas a museus tornaram-se uma atividade muito popular para os próprios turistas na China. E você sabe, quando se fala em China, se fala sempre em multidões. Um dos efeitos práticos disso é você, programando sua visita ao museu, compre com antecedência seu ingresso. Esperamos que tenha curtido conosco o incrível Museu de Terracota. Até a próxima!